Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Kia EV4 hatchback elétrico para testar aqui no canal YouTube Targa 67. O domínio do SUV não agrada a toda a gente e a Kia acredita nisso ao ponto de fazer regressar um hatchback agora à sua gama de veículos elétricos com o novo EV4. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as habituais 3 perguntas. A primeira é saber se este conceito hatchback, nascido mais ou menos nos anos 1970, ainda faz de facto sentido. O segundo é ver quais são as vantagens e desvantagens face aos SUV. E o terceiro, como sempre, aferir os consumos e as autonomias segundo as normas do Targa 67. Por isso já sabe, fique por aí. Para quem não gosta de SUV, e na Europa 40% das vendas ainda não são desse tipo de veículo, a Kia usou a mesma plataforma eGMP dos seus modelos elétricos nativos e trouxe um hatchback de volta, com suspensão McPherson à frente e multibraço atrás. Segundo a Kia, o EV4 é rival de modelos como o Opel Astra E, o Peugeot E308, o Cupra Born, mas também do Renault Scenic e do Skoda Elroq. O EV4 hatchback foi pensado para a Europa e é cabo construído. Há também uma versão sedã, sobretudo para o mercado interno e para as Américas, a que a Kia chama Fastback. O EV4 terá 2 baterias NMC à escolha, uma de 58,3 kWh com 440 km de autonomia e a de 81,4 kWh com 625 km de autonomia, que está no EV4 deste teste. Ambas alimentam um motor de 204 cavalos e 283 Nm, montado no eixo motriz dianteiro e capaz de acelerar do 0 aos 100 km/h em 7.4 ou 7.7 segundos, dependendo da bateria. O estilo é uma derivação do conhecido dos outros elétricos da marca, com os faróis em forma de constelação estelar, tal como as luzes de trás. E um perfil onde se destaca uma faixa vertical atrás das portas traseiras, que passa pelo tejadilho e pretende fazer lembrar os tetos Targa do passado. O coeficiente de arrasto SCX, que multiplica a área frontal pelo coeficiente de forma, é menor no EV4 que no EV3. De 2,5 m², desce para 2,39 m², com a curiosidade de o CX ser igual nos dois, 0,27. Isto porque a altura é menor no EV4, diminuindo assim os consumos. Aqui nos lugares da frente encontramos um ambiente que é familiar a quem conhece outros modelos da Kia, nomeadamente o EV3, que será o SUV mais próximo deste EV4. Aqui temos esta prancha, como eu costumo dizer, digital, que une o painel de instrumentos aqui na frente, que é relativamente fácil de ler e de manipular, e aqui mais à direita o ecrã tátil central que aglomera a grande parte das funções. No entanto, ainda existem aqui sim alguns botões táteis para alguns atalhos do sistema de infoentretenimento. O problema disto tudo é que a Kia escolheu ter os comandos do sistema de climatização separados aqui sim no meio dos dois displays principais. Qual é o problema? O problema é que estes comandos ficam ocultos pelo ar do volante, portanto dificultando um pouco a sua utilização. Felizmente existem aqui sim botões que permitem comandar as temperaturas do habitáculo, também a velocidade do ventilador e os modos de distribuição de ar, o que minora um pouco esta questão aqui dos comandos ocultos do sistema de climatização. Outro comando que também está semi-oculto é o que tem o botão para ligar o carro e tem os comandos da transmissão que se ajustam rodando este botão. Qual é o problema? É que de facto é preciso olhar aqui por uma janelinha que está aqui sim para se conseguir ver exatamente isso. Em qualquer outra posição isto fica completamente oculto. O habitáculo tem aqui esta consola central de 2 andares, esta aqui que tem um porta-objetos tanto aqui à frente como atrás, este com tampa, também mais alguns botões e depois aqui embaixo os porta-copos e também mais aqui o carregador sem fios do smartphone. Tem aqui uma coisa a seu favor, que é realmente esta ausência de consola daqui até aqui, gera aqui uma sensação de espaço. Temos um tejadilho mais baixo
do que no Kia EV3, como é lógico, mas o espaço interior aqui é mais do que suficiente. Quanto à percepção de qualidade, é verdade que existem aqui alguns materiais mais duros, mas não tanto como isso. Aqui sim, este plástico que está aqui não é completamente duro, há aqui umas aplicações têxteis, o volante forrado a pele em 2 tons e, sobretudo, nesta especificação, a Kia evitou aquele cinzento que eu de facto não gosto mesmo nada. Portanto, para mim este interior transmite uma sensação de qualidade superior só pela utilização de um tipo de cores mais escuro. Segundo a Kia, a posição de condução é 40 mm mais baixa do que no SUV EV3, isso de facto nota-se, e o que se nota também é que as pernas vão mais esticadas do que no EV3. O volante é exatamente o mesmo, achatado em cima para boa visibilidade e em baixo mais por uma questão de estilo do que qualquer outra coisa. Tem o comando dos modos de condução aqui neste botão, que é muito prático de utilizar. As patilhas, o banco tem muito bom conforto, uma sustentação lateral mais que suficiente também para as prestações do carro, passa aqui à frente, é mais que suficiente. Vamos ver como será nos bancos de trás. Na segunda fila há bastante espaço para os joelhos e pés, pois a distância entre eixos é 140 mm maior que a do EV3, mas o piso é alto, deixando as pernas mal apoiadas. A mala tem 435 litros de capacidade e um acesso razoável, mas não existe um frank. Tal como em hábito na Kia, a gestão do binário e do acelerador estão muito bem feitas, seja em que modo de condução for, e há vários para escolher entre o Eco, normal, o Sport, o My Drive e o Snow. Em ambiente urbano, o modo Eco mostrou-se realmente o mais adequado, mais suave e com potência mais do que suficiente. Se passarmos para o modo Sport, temos o acelerador mais sensível, mas os amortecedores FSD são sensíveis à frequência, ou seja, são sensíveis ao tipo de estrada que estamos a pisar, e eles mudam automaticamente entre uma lei de amortecimento e outra, mas eles fazem isso de forma automática, portanto não é por mudarmos para o modo Sport que vamos ter uma suspensão mais dura. E essa mudança automática das leis de amortecimento está realmente bem feita. Aliás, isso é uma das primeiras sensações que eu estou aqui a recolher no EV4, comparando com o teste que fizemos com o EV3, é de facto um maior conforto neste trio habitual do banco, da suspensão e dos pneus. A verdade é que o resultado final é realmente mais confortável aqui no EV4 do que no EV3. Talvez porque, como este EV4 tem o centro de gravidade 20 mm mais baixo, não precisa nem de molas nem de amortecedores tão firmes para controlar os movimentos da carroceria. E nem sequer as jantes de 19 polegadas, de que eu me queixei no teste do EV3, aqui no EV4 criam algum tipo de incómodo suplementar. A verdade é que a suspensão foi realmente evoluída para o EV4, nomeadamente através da montagem de casquilhos que passaram a ser hidráulicos. Quanto ao pedal de travão, ele mostrou também que a Kia sabe muito bem fazer a transição entre a travagem magnética e a travagem de fricção, utilizando os discos. Ou seja, o pedal de travão é muito suave, muito progressivo e fácil de usar, sobretudo aqui em ambiente urbano. Quanto à regeneração, aqui oferece várias hipóteses, comandadas através aqui das patilhas no volante. Desde logo tem 3 níveis de regeneração, os normais, depois numa das extremidades tem uma função automática, tem também uma função e-pedal, e esta função e-pedal tem aqui algumas particularidades em relação ao normal. Imobiliza o veículo no final de uma travagem, isso é o normal de uma função one pedal, mas depois podemos ter um e-pedal mais intenso ou menos intenso. Além disto tudo, ainda temos a função zero regeneração, que é muito indicada para as autoestradas e para as vias rápidas, porque permite aproveitar a inércia do EV4 sem realmente estarmos a gastar nenhuma energia. Na habitual sessão de medição de consumos Targa 67, encontramos um valor de 15,7 kWh por cada 100 km em cidade, o que equivale a uma autonomia real em cidade de 518 km.
Em autoestrada, a 120 km/h estabilizados, o consumo obtido foi de 17,3 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia em autoestrada real de 470 km. Na autoestrada, o EV4 não evidenciou grandes ruídos de rolamento e só alguns de origem aerodinâmica. As ajudas eletrónicas à condução não se mostraram muito intrusivas. A sensação de força disponível quando se pisa mais forte o pedal da direita é satisfatória e permite sair de situações mais dúbias. Em estradas secundárias com mais curvas, os pneus 215/50R19 e o acerto da suspensão relegam a sua viragem para exageros de condução ou então para situações muito inesperadas. Pelo contrário, entrando depressa numa curva mais rápida e havendo a necessidade de levantar o pé do acelerador bruscamente, a traseira não desliza com grande facilidade, o que é o melhor acerto que se pode ter num carro de vocação eminentemente familiar, como é óbvio. Quanto à potência de 204 cavalos, ela é mais que suficiente para um hatchback familiar como este. Sente-se mais a força a baixas velocidades e depois, à medida que a velocidade vai subindo, claro que se sente menos força deste motor elétrico, que é mais ou menos o normal neste tipo de motorizações, até para poupar a bateria. Este Kia EV4 tem realmente mais agilidade do que o SUV EV3, disso não há a mais pequena dúvida. Aqui nesta estrada com bastantes curvas, ele entra mais depressa em curva, tem muito menos inclinação lateral e, se for realmente bastante provocado, consegue fazer então rodar um pouco a traseira para acertar a entrada em curva melhor. No EV4, o Drive custa 41.500 euros e tem a bateria de 58,3 kWh. O Tech tem a bateria de 81,4 kWh e custa 46.000 euros. E o GT Line tem também a bateria maior e custa 48.500 euros. Com o EV4, a Kia aumenta a sua oferta de modelos elétricos e com uma carroceria que, desta vez, não é um SUV. Talvez seja uma maneira de agradar a quem não gosta dos Sport Utility Vehicles ou até àqueles que estão um pouco mais céticos em relação aos carros elétricos. Mas se nem uns nem outros ficarem completamente satisfeitos, podem sempre esperar pelo próximo Kia Q4, que vem substituir o Ceed e é também um hatchback de 5 portas, tal como o novo EV4. Aquilo que pode sempre esperar dos filmes do canal Targa 67 é a atenção ao detalhe e profissionalismo, seja no texto, seja na imagem. Por isso, se gostou deste vídeo, não deixe de o partilhar e não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sino das notificações. E é tudo. Até ao próximo filme do Targa 67.